Você vai entender um pouco aqui hoje de algo muito importante. Como Deus quer te ensinar a tratar as questões da injustiça. Então, o mordomo infiel, vou contar a história rapidinho para você. O mordomo infiel é o seguinte: o senhor chegou para o mordomo que cuidava das contas e falou: escuta, você está me roubando, você não pode mais ser o meu administrador, você vai ser despedido. E aquele falou assim: o que eu vou fazer agora? Eu não posso cavar, eu não posso mendigar, eu tenho vergonha. Mas o que eu vou fazer? Ele foi em cada um dos credores do patrão e disse: quanto está devendo? Estou devendo 100, então escreve aí 80. E ele está devendo quanto? Devendo 50, então escreve aí 30. Ele foi reduzindo a dívida que as pessoas tinham, e dessa maneira ele pensou: eu vou reduzir essas dívidas e depois eu vou ser recebido por aqueles a quem eu beneficiei. Olha a estratégia que ele usou. Ele diminuiu a dívida para obter uma amizade, e depois que ele estava realmente despedido, ele tivesse como ser recebido na casa desses amigos que realmente ele beneficiou, reduzindo a dívida que eles tinham. O que Jesus fala nessa parábola? Ele louva o mordomo infiel porque ele se ouve atiladamente, porque ele agiu com uma estratégia. E o que ele diz? Um dos textos mais incríveis da Bíblia para serem explicados: granjeai amigos com a riqueza da iniquidade, para que quando essa vos falte, você seja recebido nos tabernáculos eternos. Nós vamos explicar ao longo da semana esse texto, que é um texto legal de explicar. Mas vamos entender hoje o início dessa parábola, textos difíceis, onde nós vamos tratar o primeiro ponto, que é você ter sabedoria no trato com a injustiça. Então você pode ler essa parábola de Lucas 16, de 1 em diante, depois ele continua do 1 a 9 a história, depois tem mais uma aplicação, onde ele diz: quem é fiel no muito, é porque é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também vai ser infiel no muito, porque o pouco e o muito são medidas. Olha só que a palavra medida é chave para você entender essa parábola. Ele não alterou as medidas, do que devia muito começou a dever menos. Então fique entendendo o que isso acontece. Mas eu quero chegar para você agora no primeiro ponto que eu vou tratar com você hoje, que é justamente sabedoria no trato com a injustiça. Sabe que as pessoas, elas são muito tocadas pela injustiça, pouco tocadas pelo pecado, né? Então pela injustiça, vão para a rua, injustiça, aí fizeram isso. E agora? Os roubos, prostituições, mentiras, adultérios, isso não é nada. Parece que a injustiça desperta muito a pessoa, ao passo que o pecado, os desvios e os erros despertam menos. Aonde está a gênese? O início de todo o pecado está nas medidas que não estão equilibradas. Por isso que esse texto é um texto de medidas, e nós vamos entender ao longo da semana como que você vai ter sabedoria no trato com a injustiça quando você começar a entender as medidas. E onde que surgem as medidas? Vamos então pegar um conceito de fidelidade para saber qual que é a medida da fidelidade, certo? Então, tem muito programa de televisão, né? Teste a fidelidade, né? Aí o cara monta um esqueminha lá, tudo armado, obviamente, só para dar audiência, né? Da pessoa que tenta seduzir a outra, e fica naquela questão se a pessoa é fiel ou não é fiel, se aguentou a sedução, se caiu, se traiu, câmara escondida, essas coisas de televisão aí de baixo nível. Mas vamos entender o seguinte: fidelidade está além da moralidade. As pessoas, elas estão ligando fidelidade com um conceito moral. Mas olha o conceito que Deus tem de fidelidade. Para Deus, fidelidade é imutabilidade. Então, por que o homem não é fiel? Porque o homem, ele é conveniente com as situações. Vamos ser fiel. Eu vou te ser fiel, eu nunca vou te trair, eu vou te trair, eu não vou te trair. E faz uma combinação da qual ele mesmo não tem nem força para cumprir. Ou define uma situação a qual de antemão ele sabe
que não vai cumprir. Mas a fidelidade é colocada na nossa sociedade como um rótulo daquele que está vivendo uma vida moralmente aceita. Olha que confusão que o Brasil se meteu hoje na questão do judiciário, que ninguém entende mais nada, né? O ladrão agora está lá, não, ó, limpamos os pecados do Lula, né? Absurdo um negócio desse, absurdo. É tudo combinado, é para mostrar que as pessoas realmente, então todas as prisões, todas as delações, não, é um artifício, mostrando que a fidelidade a um princípio jurídico não existe, só existe conveniência. Então, se você está buscando um padrão de fidelidade, fica com o de Deus, que é a imutabilidade. O que ele diz? Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, o que significa a fidelidade nos tempos de hoje na sociedade? A fidelidade é uma hipocrisia. Por que a fidelidade na sociedade é uma hipocrisia? Porque se a fidelidade espiritualmente é imutabilidade, o que nós vemos na sociedade de maneira geral, a hipocrisia da fidelidade em considerar fiel quem acusa o outro de infiel pela simples comparação com a sua vida, que também não está aberta. Então vem alguém e vai dizer, não, o Bolsonaro é isso, o outro é aquilo, esse não é mais aquilo não, Lula é a alma mais santa que existe, o Bolsonaro é o mais pecador que existe. A nossa sociedade, ela está brincando com esses conceitos, porque ela está manipulando todos os fatos, com apenas um objetivo, poder. Com um objetivo, o que a mídia está fazendo? A mídia que perdeu o dinheiro do Bolsonaro está desesperada para tirá-lo de lá, porque quer de novo dinheiro para poder sustentar todas as condições. E isso pouco a pouco a sociedade vai percebendo. Por quê? Você tem que tomar uma decisão de sair da hipocrisia, não acusar e nem permitir ser acusado, porque quem está acusando você o faz na sua fidelidade por uma comparação. Nossa, eu não sou como esse, nossa, olha o que ele fez, que coisa horrível, ai, eu tô certinho, né? A pessoa gosta de falar assim, né? Ai, eu casei certinho, e me dizendo que o outro é prostituto e que você é santo. Como é que você sabe então que o outro é prostituto? Porque você pensou. Então vamos entender uma situação importante para nós começarmos a ter esse texto difícil numa explicação real. O pecado existe desde a intenção. Então quando você fala, eu casei certinho, porque na tua intenção você sabe o que é casar erradinho do outro, porque ou praticou sexo, ou não sei o quê, e fica uma hipocrisia, né? Uma vez a pessoa perguntou, ai, qual é a opinião do bispo sobre sexo antes do casamento? Eu falei, depende da hora da cerimônia. Para quebrar a hipocrisia dessa estupidez, né? A pessoa fica assim, mas eu sou certinha, você não sei o quê. Onde está a tua intenção? Você vai ser julgado pela sua intenção. Você não pensa que você, vamos entender essa palavra ao longo da semana, não pensa que você, com a tua pretensa fidelidade moral, vai escapar da realidade do juízo espiritual. O juízo espiritual, a marca do Senhor na tua vida e a marca da realidade que você tem, chama-se intenção. Então o que ele diz? Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, você acusar o outro de pecador porque você não tem pecado, isso não existe. Por isso que nenhuma acusação deve ser atribuída. Por isso que acusar alguém não adianta em hipótese nenhuma. Agora entenda a intenção. O que Jesus disse no slide anterior tem esse versículo, né? Que o pecado existe desde a intenção. Ele diz lá em Mateus 5,28, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela.
Ele colocou o adultério não como a consumação de um ato físico, ele colocou o adultério como um sentimento e um pensamento do coração. E aí, escapou? Ou mastigou, né? Escapou? Podemos fazer um escapou também, né? 5 segundos de escapou, né? Já tem 10 de mastigou, fazer 5 de escapou. Você pensa que você vai escapar do juízo quando o inimigo é o que está condenando você? Ele vai querer, na verdade, entender a tua motivação, e está isso na tua intenção. E se não existiu transformação na tua intenção, você está mentindo para você mesmo. Se você disser que não tem pecado, está enganando a você mesmo. A verdade não está em você, você está mentindo para você mesmo. Para de mentir para você mesmo que você é o certinho, que você é o bonzinho, que você é o santinho, porque o jogo não é esse. Esse jogo do bonzinho, certinho e santinho é o jogo da religião, que quer colocar em você culpa, depois quer colocar em você alívio, quer dizer que eu não faço, quer dizer que você faz, e não vai no cerne do problema. O que está existindo além da intenção? Ele está julgando o pecado, julgando o erro, julgando o desvio, julgando a fidelidade a partir da intenção. O próximo passo depois da intenção é justamente a comissão. Porque se você tem uma intenção, você vai cometer. As pessoas não conseguem julgar a tua intenção, elas só conseguem rotular a tua comissão. Não roubou, não, ninguém provou que o Lula roubou. Ele foi visitar um apartamento lá, a mulher dele assim, estava passeando ali no shopping Guarujá, né? E foi visitar um apartamento. As pessoas criam um montão de história para evitar a comissão. Agora, você sabe o que você cometeu, e você sabe com que intenção você cometeu. Por isso o pecado é classificado como intenção, é classificado como comissão. O que você fez? Agora pega Jesus. Religião judaica tem 2 pilares fundamentais. O primeiro, o que o judeu faz? Guarda o sábado. O segundo, porque o judeu é judeu? Porque ele tem uma rígida lei alimentar. Ele não come, por exemplo, né? Ele não mistura a carne com o leite. Você vai numa cozinha judaica, uma casa mais simples, tem uma pia dupla, do lado carne, do outro lado leite, não mistura uma coisa com a outra. Por que não existe cheeseburger em Israel? Porque se o leite do que fez o queijo não pode estar misturado com a carne, porque é a lei do Levítico, que você não pode cozer a carne no leite do bezerro da mãe. Se a mãe deu o leite, não pode dar a carne. Esse é o princípio da religião judaica, alimento. Vai no Albert Einstein, pede um cheeseburger, o segurança vai tirar você e dar um chute, né? Porque vai se sentir ofendido. Todo mundo sabe, né? Eu já postei com um amigo, ele fez isso e aconteceu mesmo, né? Eu sabia que ia acontecer. É ofensa. Não existe cheeseburger. O McDonald's não vende cheeseburger em Israel, porque é tudo kosher, é de acordo com a lei da alimentação, porque é aquilo que eles creem. Se eles creem porque tem intenção, mas você comete um pecado, porque existe uma lei dizendo não faça isso. E Jesus só curava no sábado. Você falou assim: Jesus, dá para arrumar menos problema para a gente? Vamos curar, é o ceguinho, que o senhor quer fazer o bem pelo ceguinho? Ceguinho, vem de quinta-feira, né? Você aí, você aleijado, vem da sexta-feira, mas chega antes do pôr do sol. Por que Jesus fazia questão de curar no sábado? Porque ele estava quebrando uma mentalidade de que o sábado era um dia. O sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa, a própria pessoa de Jesus, que vai trazer a você descanso. Se você está numa religião que diz o descanso é um dia, você está enganando a você mesmo, e você sabe que a verdade não está em você, porque Deus não escolheu nenhum dia. Aí vem outro e fala assim: não, mas Deus escolheu o domingo. Deus não escolheu nenhum dia.
Deus escolheu Jesus. Não, mas Sunday não pode. Sunday é o dia do sol, adoração do sol. E Saturday é o dia do Saturno, oh, meu filho, pelo amor de Deus. Então não fica preso nesse negócio do Sunday, do Saturday. Não é nenhum dia. É só o dia que você entrou pela porta, que é Jesus, e você encontrou descanso. Então, nós temos culto todo dia. O domingo é o dia do Senhor. E a segunda-feira de quem que é? A segunda-feira também, a terça também, todo dia. Quer dizer que não tem diferença? Lamento dizer que não tem nenhuma diferença. Não, mas está na Bíblia, hein? Lembra-te do sábado para santificar. Sábado não é dia, sábado é pessoa, sábado é Jesus. Agora imagina, Deus vai guardar o sábado. Tá bom, qual que é o fuso horário que ele vai respeitar? O de Israel? Ou o de Londres, que o mundo inteiro respeita Greenwich, ou da Califórnia. Ou então no sábado vai ser o dia que ele vai mais trabalhar, que ele tem que acordar às 6 da manhã na Califórnia e vai terminar meia-noite do dia seguinte lá na Austrália. Ele vai trabalhar 36 horas. É ridículo você achar que o sábado é um dia. E assim como é ridículo você achar que o pecado é só o que você comete. Tem intenção, tem comissão. O que você comete é pecado, mas não começou no que você comete. Começou na intenção. E não se resume ao que você comete, também resume ao que você se omite. Omissão também é pecado. Se você devia fazer e não fez, você também está pecando. Então eu estou construindo para você, e ao longo da semana vamos tratar esse assunto, para você entender Lucas 16, de 1 em diante, 1 a 9 a história, até o 12, 13, o capítulo inteiro, para você entender o que significa o mordomo infiel, o que significa o conceito da fidelidade, como que Deus, e na parábola, ele elogia aquilo que foi infiel pela negociação que ele fez. Eu estou hoje construindo em você dois conceitos. Fidelidade não é você ser melhor que o outro. Fidelidade não é você pousar de bonzinho. Fidelidade é imutabilidade. E pecado não é o que você cometeu, é a intenção e também a omissão. Vamos construindo esse conceito, para que você saiba que Jesus, ele curava no sábado, porque o sábado era ele mesmo como pessoa e não como dia. E ele comia com publicanos e pecadores. Por quê? Porque ele entendeu que o alimento também era ele. Porque a questão do leite e da carne, eu também vou explicar para você o significado do leite e da carne, da terra que emana leite e mel, e da visão espiritual de uma realidade. O que é importante você entender hoje? Que ninguém escapa, porque diz que não cometeu. Porque ninguém deve acusar quem quer que tenha cometido. Porque seja a intenção, seja a omissão, você precisa de luz. A luz vai tirar você da lei. A luz vai tirar você do rótulo. A luz vai construir a imutabilidade na decisão do seu espírito. E você então vai poder construir uma visão equilibrada daquilo que é uma vida espiritual. Por isso, aguarde amanhã, tem mais paulada para você entender o que significa fidelidade, o que significa a intenção ser transformada, o que significa a comissão ser perdoada, e o que significa a omissão ser eliminada por uma consciência que o Senhor vai trazer a você. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar para que você possa entender o que Deus preparou para você. Eu quero orar porque você vai ter, por essa oração, vitória nas intenções. A sua intenção vai ser limpa. O que você cometeu, você vai encontrar o caminho de perdão.
E aquilo que você omitiu, você vai encontrar a consciência da realização. Vamos orar por intenção purificada, por comissão perdoada e por omissão ativada na sua consciência, para que você não seja alguém que se omita nada, porque o julgamento de Deus não está na comissão. Aí está o julgamento dos homens. Aí ele fez, eu casei certinho. Nossa, ele bebeu. Aí ele fez isso, adulterou, eu vi. Aí ele fez, não, olha o braço dele, olha não sei o que, olha a boquinha, olha não sei o que, olha o olhinho, fariseu. Eu não quero nada com você que pensa assim. Se você pensa assim e não consegue pensar diferente, então a minha mesa tem esse alimento. E eu vou alimentar as pessoas com uma verdade espiritual. E eu desejo que você seja alguém limpo na intenção, resistente na comissão, consciente na omissão. Aí você vai ser uma pessoa transformada. E é isso que eu vou orar agora em nome do Senhor Jesus. Oração da vitória pela tua estratégia. Senhor, como amamos a tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor é fiel, e se nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Mas agora nós, entendendo a tua palavra, queremos negar a nós mesmos, queremos negar uma vida de intenções impuras, uma vida de intenções malignas, uma vida de intenções falsas, encobertas debaixo de uma lei religiosa. Eu quero clamar agora por limpeza em nossa intenção. Muito mais o sangue de Cristo purificará as nossas consciências de obras mortas, para que possamos servir ao Deus vivo. Nós queremos entender essa fidelidade, nós queremos entender o serviço que prestamos a Ti, e nós não queremos ter em nosso coração, em nosso espírito, nenhuma intenção contrária à nova criatura que o Senhor desejou trazer em nós. Por isso, seja essa a limpeza da nossa intenção, seja essa a consagração da nossa intenção, e tudo aquilo que está ligado ao domínio da comissão, seja realmente filtrado com a marca da intenção. E aquele que nesse instante está acusado dos pecados que cometeu, que o Senhor possa colocar a marca do sangue de Jesus, que nos limpa e purifica, limpa da comissão, purifica da intenção, de todo o pecado, porque esse é o poder do sangue de Jesus. Então eu libero agora a marca de um Deus fiel, que nos encontra pecadores, e que transforma a intenção, e que purifica e limpa a comissão, para que nós não pequemos mais, para que a nossa consciência receba uma nova dimensão, a dimensão da tua ativação naquilo que somos omissos. Eu quero pedir perdão por toda a omissão, daqueles que nós condenamos sem olhar a intenção, daquele que nós não ajudamos, trazendo purificação e limpeza na intenção. Dá, Senhor Jesus, alerta a todas as coisas em que somos omissos, as pessoas que somos omissos, as situações de omissão em nossa vida. Nós queremos ser limpos diante de Ti, na intenção, na comissão e na omissão. Nos ajuda pela marca do Teu Espírito, pela marca da imutabilidade da Tua fidelidade. Oramos Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.